Um novo livro de memórias bombástico de Virginia Roberts Giuffre foi lançado após sua morte. De Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell ao Príncipe André, Mar-a-Lago e massagens para poderosos, as revelações. O que Giuffre alega fornece muito mais contexto e detalhes nessa história em constante evolução. Vamos chamar um especialista na saga Epstein para analisar como esse livro de memórias pode mudar o jogo. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Estou aqui para fazer um trabalho que nunca fica mais fácil. Estou aqui para enfrentar aqueles que me machucaram. Estou aqui para recuperar minha vida. Essas são as palavras de Virginia Roberts Giuffre, a famosa acusadora de Jeffrey Epstein, que tragicamente morreu em abril de 2025. Trecho de Ninguém é Dona de Mim. Memórias sobre sobreviver ao abuso e buscar justiça. Este é o romance de Virginia Giuffre que ela escreveu e que agora está sendo lançado postumamente hoje, 21 de outubro. E isso acrescenta mais uma camada a uma história de Jeffrey Epstein que já é complexa e está em constante evolução. E nós vamos falar sobre o que está sendo supostamente revelado aqui. Agora lembre-se, Giuffre é uma figura importante em tudo isso. Ela alegou que foi abusada sexualmente e traficada por Jeffrey Epstein e seu cúmplice. Ghislaine Maxwell basicamente a entregou para muitas pessoas poderosas, mas mais notavelmente, ela acusa o príncipe Andrew. Embora essa seja uma acusação que ele negou, lembre-se de que ela entrou com um processo contra ele, acusando-o de tê-la abusado quando ela era adolescente. Andrew resolveu isso em 2022. Depois, foi anunciado que ele renunciou aos títulos reais, como Duque de York. Andrew afirmou: após conversar com o rei e minha família, concluímos que as acusações contra mim desviam a atenção do trabalho de Sua Majestade e da família real. Decidi, como sempre fiz, colocar meu dever com minha família e meu país em primeiro lugar. Mantenho minha decisão de há 5 anos de deixar a vida pública. Veio à tona que a Polícia Metropolitana está investigando uma reportagem que diz que André teria pedido a um guarda da realeza para buscar informações comprometedoras sobre Giuffre em 2011. Até passei ao guarda a data de nascimento e o número do seguro social dela. Enquanto discutimos as memórias de Giuffre, ela cita várias coisas sobre o príncipe André, certo? Então, em uma parte, ela contou como foi levada para fazer compras por Ghislaine. Maxwell a preparou para conhecer o príncipe bonito. Quando ele chegou, adivinhou que ela tinha 17 anos. Ela teria sido instruída por Maxwell. Faça por ele o que faz por Jeffrey. Então, tem essa citação do livro. Ele era amigável o suficiente, mas ainda assim se sentia no direito, como se acreditasse que fazer sexo comigo fosse seu direito de nascimento. Ela contou como fizeram sexo com ele, demonstrando interesse nos pés dela. Ela disse que Epstein pagou milhares de dólares para que ela dormisse com Andrew, incluindo quando ambos participaram de uma orgia na ilha particular de Epstein. E tem mais também. Tem a questão de divulgar uma foto dos dois juntos. Nós vamos chegar nisso. Mas não é só sobre Andrew que ela fala. Ela entra em detalhes sobre trabalhar no Mar-a-Lago. Esse é o clube de golfe do presidente Donald Trump em Palm Beach, Flórida. Ela relata como conheceu Trump quando seu pai trabalhava na manutenção do Mar-a-Lago. Ela escreve que Trump, segundo ela, não poderia ter sido mais amigável e perguntou se ela gostava de crianças e se queria trabalhar como babá. Assim, ela conseguiu um emprego cuidando de crianças para famílias perto do resort e também no spa do Mar-a-Lago durante o dia. Aliás, você deve se lembrar do episódio anterior do Sidebar com o áudio de Ghislaine Maxwell, a entrevista recente que ela deu ao Departamento de Justiça, onde ela diz que Trump não teve nenhuma participação em nada do que aconteceu. E também, você deve se lembrar de como, durante o verão, o presidente Trump disse a um grupo de repórteres que, basicamente, Epstein havia tirado Giuffre dele porque ela trabalhava em Mar-a-Lago. Isso pode ter causado o fim do relacionamento e da amizade deles. Mas então, Giuffre explica como, pouco antes de seu 17º aniversário, foi aí que ela conheceu Ghislaine Maxwell. Ela relata que Maxwell parou ao lado dela em um carro dirigido por Juan Alessi
Enquanto ela ia ao spa no Mar-a-Lago, Juan Alessi testemunhou durante o julgamento federal de crimes sexuais de Maxwell na cidade de Nova York, onde ela foi condenada, aliás, sentenciada a 20 anos de prisão. Como Giuffre explica, Alessi disse que ela parecia jovem e Maxwell mandou ele parar o carro. Ela disse que, embora não soubesse na hora, Maxwell a seguia. Ela escreve: um predador de topo estava se aproximando. Ela explica como Maxwell vai ao spa e a conhece. Ela convida Giuffre para massagear Jeffrey Epstein. Venha conhecê-lo hoje à noite após o trabalho. E a partir daí, ela começa a contar tudo, como afirma ter sido traficada para pessoas poderosas, incluindo o bilionário número 1, que não é identificado, e um professor de psicologia. A revista People, ao comentar o livro de memórias, cita: fui traficada para muitos homens poderosos. Entre eles, havia um futuro governador, eleito de um estado do Oeste, e um ex-senador dos Estados Unidos da América. Ela destaca que Epstein nem sempre a apresentava às pessoas pelo nome, ou sequer a apresentava. Levaria anos para ela entender quem eles poderiam ter sido, pois viu fotos dos associados de Epstein e reconheceu os rostos. Aliás, preciso dizer que tentamos publicar essa história muito rapidamente. Publicamos bastante conteúdo sobre o caso Epstein, sempre na barra lateral do Law and Crime, certo? Então quero entrar em todos esses detalhes e quero chamar alguém que não vejo há bastante tempo. Adam Klasfeld, editor-chefe do All Rise News. Siga-o no X, em Klasfeld Reports. Adam, é muito bom te ver de novo. Quando essa história saiu, pensamos logo em você. Esse livro de memórias é grandioso, é algo grande, vindo de uma figura muito importante nessa história. Pelo que você viu até agora nesse livro de memórias, o que foi relatado sobre ele? Como isso muda as coisas? O que você aprendeu? Então, eu começaria dizendo que, na verdade, eu li um pouco, uma cópia antecipada, e é um livro de memórias muito comovente. Deixando de lado o valor jornalístico, ele entra na vida de Virginia Giuffre, que ela coescreveu com alguém que realmente mergulhou fundo na infância dela. E isso lança luz sobre o processo que vimos com tantas vítimas de Jeffrey Epstein, de como ele explorava pessoas que já haviam sido abusadas antes. Vou mudar de assunto para os destaques mais relevantes. Mas eu não quero perder de vista a humanidade mais ampla de Virginia Giuffre, que está muito presente neste livro. Aprendemos muito sobre as interações dela com o príncipe André. Isso vai destacar isso. Houve uma citação que recebeu muita atenção da mídia, de que ele tratava o sexo comigo como se fosse seu direito de nascimento. Isso foi, claro. Príncipe André segue negando as acusações, mas poucos dias após virem à tona, ele renunciou aos títulos reais. É mais um escândalo vindo à tona. Quando ele fez negativas antes, disse que a famosa foto que todo mundo já viu dele com Virginia Giuffre talvez não fosse legítima. Depois, Virginia Giuffre o processou. Antes de resolver o caso, ele não contestou publicamente a autenticidade da foto. Ela afirma que teve a ideia de tirar e publicar a foto, falando sobre fotografia. Correto. Quando as memórias dela forem lançadas, claro, as pessoas vão querer saber sobre os nomes. Ela faz questão de dizer que não vai fornecer uma lista de nomes porque na época ela não queria. Foi publicado póstumamente, mas grande parte enquanto ela ainda vivia, e ela estava preocupada como mãe em ser processada. Ela descreve seu litígio com Alan Dershowitz. Ela descreve uma interação muito violenta e um estupro cometido por um ex-primeiro-ministro. Agora, ela não cita o nome desse primeiro-ministro no livro, mas fica muito claro pelo contexto. Ela diz: é alguém que ela já havia acusado antes, e isso foi noticiado no New York Post. Ela está se referindo a Ehud Barak. E ela alega que essa foi uma série de interações tão violentas que finalmente a despertou do que ela descreve como um padrão muito severo de abuso com Jeffrey Epstein e realmente deixou claro para ela que precisava sair. Foi essa interação que, segundo ela, fez com que ela saísse completamente. Aliás, tem uma parte em que há uma nota de rodapé onde ela fala sobre Bill Gates e como havia um possível plano para chantageá-lo. Com certeza. Agora, isso não é uma revelação nova, mas chama a atenção para isso. Ela comenta sobre como Jeffrey Epstein agia.
Uma teoria antiga é que Jeffrey Epstein chantageava pessoas. Porque como alguém que era um ex-professor substituto se torna uma pessoa incrivelmente rica? Possivelmente um bilionário que certamente anda com muitos bilionários como Leon Black, que paga a ele 9 dígitos para fazer supostos trabalhos de impostos e patrimônio. E então, uma das teorias que ela aborda é: Jeffrey Epstein tinha material de chantagem sobre alguém, e a única indicação registrada de que, sim, Jeffrey Epstein chantageou pessoas vem do próprio Bill Gates. Bill Gates disse: Jeffrey Epstein me chantageou quando falou que eu estava tendo um caso. Não envolve menor de idade, foi um caso com uma jogadora de xadrez russa, se não me engano, e que ele disse que Jeffrey Epstein ameaçou expor esse caso se eles não fizessem algum negócio juntos. Isso é uma clara evidência de que é interessante. Uma característica que percebo imediatamente ao ler este livro é que ele é escrito com muito cuidado. Sabe, Virginia Giuffre não é estranha a litígios. Ela tem um coautor que obtém a resposta de todos, mesmo quando ela fala sobre abuso sexual por parte do pai. A resposta do pai dela está inserida em uma nota de rodapé. Então, este é um livro que não só é profundamente pessoal, mas que descreve o caminho do abuso sexual ao tráfico sexual, a recuperação e a defesa das vítimas de tráfico sexual. É exigente, mas ensina muito. Sabe, eu tenho estudado muito sobre esses processos envolvendo Jeffrey Epstein, casos de tráfico sexual que passaram pelos tribunais. Há coisas sobre os processos contra grandes bancos e o papel deles nisso. Então, é isso mesmo. Pareceu algo bem pessoal, detalhado e descritivo. Sabe qual parte mais me chamou a atenção? Uma das coisas foi quando ela descreve o primeiro encontro com Jeffrey Epstein, a primeira vez que ele acabou se tocando. Enquanto ela fazia essa massagem nele, a Maxwell estava guiando, orientando ela. Em alguns momentos, ela os tratou como figuras parentais. Eles a manipulavam, diziam o que queria ouvir e a influenciavam. Essa parte foi particularmente arrepiante enquanto você lia. Certo? E como alguém que acompanhou o julgamento de Ghislaine Maxwell, ela descreve o que é conhecido como o processo de aliciamento. E esse trecho do qual você está falando agora, Jesse, é isso que ela está descrevendo, normalizando coisas que absolutamente não são normais. E, segundo suas memórias, quando já estava no círculo de Jeffrey Epstein, ela já havia sido abusada sexualmente pelo próprio pai. Já teve essa experiência horrível nesse chamado centro de amor duro, onde outros jovens em situação de risco também estão mantidos. E como ela descreve, é um tipo de abuso realmente horrível, até mesmo emocional, onde são obrigados a olhar para o espelho e se descrever e se denegrir. Ela foge, mas acaba nas mãos de outro abusador sexual. É uma história muito pessoal. E é a história de alguém que, antes de sua morte trágica, acabou se tornando uma defensora de outras vítimas de tráfico sexual. Então, veja, e há duas coisas que realmente se tornam muito evidentes neste livro. Uma era a natureza muito pessoal disso, como você disse, e outra, o verdadeiro profissionalismo. Esta é uma pessoa que se tornou uma voz para as vítimas, que assumiu um papel de liderança em grande parte desse litígio e tentou obter todos os fatos completos e dar às pessoas que ela acusou a chance de responder no jornal. Sim, teve algo que Amy Wallace, sua coautora, mencionou em uma nota no início do livro. Os Estados Unidos, da America Today, republicou. Ela disse que queria que seu sofrimento servisse para algo. Se pudesse ajudar uma sobrevivente de abuso, todo o esforço valeria a pena. Há muito mais sobre Epstein a discutir, como a ameaça que fez a ela. Você sabe onde seu irmão estuda? Não conte a ninguém o que acontece aqui. É assustador. Queria saber sua opinião sobre uma parte. Tem um trecho que foi publicado pela CBS sobre quando Giuffre vai para Paris em junho de 2021, quando ela estava, acredito, indo testemunhar contra o agente de modelos francês e associado de Epstein, Jean-Luc Brunel, em um caso de agressão sexual. E do jeito que ela até escreve, parece um romance, meio que pinta o quadro dela andando por aí com a família. Ela diz: subi as escadas, virei a esquina e congelei.
Uma voz na minha cabeça gritou: "Conheço esse quarto. Já estive aqui há 20 anos, quando tinha 17. Adam, o que achou dessa parte?" Foi muito, muito impactante e acontece logo no início do livro. E claro, John Luke Brunel morreu em sua cela enforcado de uma maneira muito semelhante a Jeffrey Epstein. Ela não conseguiu testemunhar contra ele, mas ela está descrevendo o processo de tentar fazer parte desse processo criminal para buscar alguma responsabilização contra Jean-Luc Brunel. E revivendo o caráter internacional da rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, o fato de ela estar em Paris e aquele ambiente estar desencadeando essas memórias, isso reforça o fato de que ela caiu nas garras dele na Flórida, mas é uma das poucas vítimas que teve coragem de seguir em frente. E com a capacidade de descrever o alcance distante disso, né, o componente internacional dessa situação. Que ela foi testemunha não só nos processos em Nova York, mas também em outro continente, né, em Paris, onde aquilo estava acontecendo. E ao pensarmos sobre isso, pensamos na memória dela. Pensamos no impacto duradouro do que é dito por Giuffre e seu coautor. Como mencionei, Amy Wallace disse ao CBS Sunday Morning que Giuffre guardou os nomes que não foram divulgados publicamente, dizendo, abre aspas, "Eu posso não lembrar de dias, horários e datas, mas quando você tem um homem te estuprando, com o rosto dele a 15 centímetros do seu, você lembra daquele rosto." Ela chamou o que Giuffre viveu de, abre aspas, um conto moderno de Aya, e ela destacou como, quando Epstein e Maxwell pediram para Giuffre basicamente gerar um filho para eles e abrir mão dos direitos parentais, foi aí que ela soube que precisava sair. E você sabe, Adam, esse também foi um ponto importante, pois você disse que ela forneceu provas que levaram as autoridades até Maxwell. Ela inspirou outros. Ao ouvir essa descrição, qual você acha que será o impacto dessa história? O que você acha que vai ser o impacto desse livro de memórias? Vai garantir que haja mais pressão por mais responsabilidade, por mais transparência. Estamos nesse momento em que se fala muito sobre divulgar os arquivos de Epstein. Este livro de memórias pode ser considerado parte desses arquivos de Epstein e vai aumentar a pressão por transparência e responsabilidade. Recentemente vimos pessoas perto do Capitólio em Washington, Distrito de Colômbia, sobreviventes se reúnem e afirmam conhecer os nomes. Eles estão pressionando por transparência para que, se esses nomes forem expostos, eles não enfrentem possíveis processos judiciais. E algumas das pessoas que estavam lá como sobreviventes de Epstein exigindo responsabilização eram algumas das pessoas mencionadas no livro como uma comunidade de pessoas impulsionando isso. Então, eu espero plenamente que este livro faça parte dessa pressão por mais transparência, mais responsabilização, e esse é exatamente o legado que Virginia Giuffre esperava deixar. Quero dizer, Adam, essa é realmente uma ótima maneira de explicar isso. E você sabe, essa é uma declaração poderosa após a morte dela. Tenho certeza que isso trará mais atenção e veremos se gera mais responsabilidade ou respostas. Adam Klasfeld, obrigado pelo seu tempo. Já falei antes, mas diga para todos onde. Se eles quiserem ver mais do seu trabalho e mais do que você faz, diga para todos onde eles podem te encontrar. Muito obrigado, Jesse. Foi um prazer enorme aqui também. Muito bom te ver de novo. Adam Klasfeld, obrigado. Obrigado por me receber. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, falo com vocês em breve.